Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje então, a gente vai dar um tema muito interessante, que é a questão do destino. Será que nós estamos fadados a ter um destino que é imutável? Será? Vamos ver nesse programa de hoje. Hoje contamos novamente com a presença da nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que estão aqui conosco, nos acompanhando, ou que vão assistir, né, aí em outro momento esse vídeo. Falar de destino é bem interessante, né? Vamos ver o que a gente trouxe aí. Exatamente, Lara. Destino é a questão que a gente precisa estar sempre atento, né? Mas antes de a gente falar, vamos então pedir para você se inscrever no canal, deixe seu comentário, comente e compartilhe. É muito importante que você ajude a divulgar nossos vídeos aqui do canal. E divulgando, você está ajudando a gente a ganhar relevância no YouTube, e mais pessoas vão poder, então, estar aí recebendo esse conteúdo que nós estamos fazendo com o nosso esforço, nosso trabalho aqui diário em nos melhorar, mas também em aprender e compartilhar aquilo que a gente aprendeu. Então, Lara, o que você pode fazer sobre destino? A gente está realmente, destino realmente é imutável ou não? Pois é. Olha só, gente, se a gente abrir o dicionário, nós vamos encontrar lá que destino é tudo aquilo que é determinado pela providência ou pelas leis naturais, que é uma sorte, né, um fado, uma fortuna. Pode ser uma sucessão de acontecimentos, né, que se crê que é independente da vontade de alguém. Pode ser um lugar, né, a que alguém se dirige, né? Ah, eu vou para o destino tal, né? Mas, gente, destino, como a gente mais entende, é aquilo assim, né, isso aconteceu porque era o destino acontecer, né? Nossa, quando acontece uma tragédia, então, aí é que não, mas era o destino, né? Isso foi obra do destino. Será mesmo que existe essa fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme a gente compreende essa palavrinha? É uma pergunta que o Allan Kardec fez aos espíritos, né? Na questão 851 de O Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta: será que todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, se os acontecimentos são pré-determinados, onde entra o livre-arbítrio? Porque nós temos livre-arbítrio. E aí, como é que fica o livre-arbítrio se aquele negócio vai acontecer de toda forma? Ah, pois é, trem doido, hein? Olha só, gente. A única fatalidade que existe, a única, é pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova que ele vai sofrer. Porque expiação também não é escolha, é consequência. Nós habitamos um planeta de provas e expiação. Prova é aquele desafio que você vai passar, né? Aquele obstáculo que você vai ter para vencer. Expiação é quando a gente infringe a lei de amor do nosso Pai. Ou seja, quando nós somos criminosos. É outra coisa. Aí, olha só que interessante. Quando a gente escolhe uma prova, lá no plano espiritual, a gente está meio que instituindo um destino para a gente. Né? Mas veja, fui eu que escolhi. Eu escolhi passar por aquela prova. Né? Por exemplo, eu escolho uma prova da doença. Eu quero saber se eu vou vencer esse tipo de doença, se eu vou passar com resignação por essa enfermidade. A enfermidade vai aparecer, você está realmente pedindo, você, né, planejou aquilo ali com seus mentores, com o seu grupo ali que te orienta, né? Então, aquilo vem nessa espécie aí de destino, né, que é consequência daquilo que a gente escolheu, né? Eu estou falando assim de prova física, né, gente? Porque prova moral, né? A gente sempre tem o livre-arbítrio, né? A gente escolhe entre o bem e o mal. É uma escolha nossa, né? E quanto às tentações, por exemplo, eu escolho ceder
a tentação ou resistir, né? Vamos supor uma criatura que está aí, a gente gosta de errar a mesma coisa, né? Sempre. Nós somos ótimos nisso, né? O ser humano é fantástico. Erra a mesma coisa, né? 559 mil vezes. É impressionante. Aí vamos supor que a criatura tem ali um problema com traição, que ela vem recorrentemente traindo, certo? Aí o que acontece? Ela vem para essa encarnação, né, comprometida com andar corretamente, com não trair. Aí o que acontece? Vamos supor que é um homem. Aí passa uma moça bonita perto dele. Ah, é uma tentação. Aí vai lá e trai. Uai, você que cedeu a tentação, cara. Você não pode ver ninguém bonito, não. Ou você resiste ou você cede. É uma escolha. É uma escolha. Então, quando a gente fraqueja, né, diante dessas situações, diante das provas morais, a gente, ainda assim, a gente tem auxílio, gente. A gente tem auxílio daqueles espíritos, né, que são nossos mentores, que nos auxiliam, mas ele não pode dominar a nossa vontade, não. A escolha é nossa. Ele não vai falar assim, ó, Lara, isso aí você não pode fazer, não, hein? Eu já te falei, você já falou lá no plano espiritual, isso aí você não pode fazer. Eles não fazem assim. Porque a escolha é nossa, né? É sempre nossa. Então, gente, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão das nossas companhias espirituais, que também é uma escolha nossa, né? Pela qualidade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Se a gente está andando fora da linha, né? Se a gente está fazendo e acontecendo por aí, né? Coisas que não deveríamos estar fazendo, a gente está angariando uma companhia espiritual não muito boa. E esse espírito mal, ele sim, vai ficar ali te obsediando, ou ali no seu ouvido, para você ceder, né? Agora, mesmo assim, gente, a vontade do espírito encarnado é soberana. Eu só vou ceder se eu quiser. Né? Então, na verdade, aliás, Emmanuel, tenho uma coisa interessante, está lá no nosso livro, que ele fala a respeito do destino. Ele fala assim: olha, destino e livre-arbítrio sempre coexistem nas atividades humanas. O Criador infalível estabelece a vida universal. O homem falível traça os roteiros da vida que lhe é própria. E é exatamente isso. Com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio, a gente constrói nosso destino. Então, não existe esse destino que a gente acha que tem, né? Ah, isso aí é obra do destino. É obra do destino porque você vem fazendo, né, as trapalhadas desde lá de trás. Depois acontece um trem ruim com você, aí você vai querer o quê? Vai botar a culpa no destino? Oh, não, né, gente? Vamos mandar na linha. É verdade, Laura. Muito bem colocado. E é interessante também, né, Laura? É que a gente sempre pensa, mas tal coisa aconteceu na minha vida porque é o destino acontecer. Mas, peraí, uma Laura muito bem falou, né? A gente não tem livre-arbítrio? Um exemplo, nem tudo que acontece na nossa vida é porque aconteceu por causa do destino, vamos dizer assim. Um exemplo, né? Tem pessoas, então se eu me jogar daqui da minha janela aqui, é destino? Não, você que escolheu. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece na nossa encarnação tem uma causa em nós mesmos. E a consequência é a nossa colheita. A gente tem que colher tudo que a gente planta. Então, não é... Destino é feito por nós mesmos. Óbvio que o plano espiritual pode te intuir, te inspirar para você fazer certas escolhas, mas o poder de agir, o poder de escolher se você quer A ou B é totalmente nosso, meu e seu. Cada um de nós temos que arcar com as consequências das atitudes, das escolhas que nós fazemos. Então, o que acontece comigo hoje é porque no passado eu fiz escolhas talvez não muito boas, ou fiz escolhas boas. Mas no futuro, tudo que acontecer no futuro é o destino que eu plantar hoje.
do que eu estou construindo hoje para poder, então, tirar o proveito, né, no futuro. Então, nossa vida, nós somos convocados a acreditar que a obra, tudo que está acontecendo aqui, é porque Deus escolheu assim. Não. Deus escolheu, nós aprendamos, nós compartilhamos, nós possamos evoluir, possamos avançar, possamos chegar à pureza e à perfeição. Mas isso depende de nós mesmos, porque Deus não vai nos fazer, ó, Malara fala sempre, né? Tem a varinha mágica ali, a pessoa já ficou pura. Não, não é assim. Tem aí um caminho que a gente tem que seguir. Tem um caminho que nós precisamos avançar. E o esforço, as escolhas, são as armas, são as ferramentas que nós temos que lidar para poder, então, fazer essas escolhas do futuro. E muitas vezes, quando a gente reencarna, antes mesmo de a gente encarnar, a gente faz certos programas para nós mesmos. Um exemplo, na vida futura, eu quero vir como um marceneiro, quero trabalhar com marcenaria. Um exemplo, né? Então, vou me qualificar, vou estudar no plano espiritual, para poder, então, vir como essa qualificação. Agora, se eu vier, ao chegar aqui na Terra, e eu, por exemplo, não quero ser marceneiro, quero ser médico. Posso ser médico? Posso. É escolha minha, livre-arbítrio meu. Mas vai ter uma consequência porque eu não ter escolhido ser marceneiro? Não. Tudo depende daquilo que a gente está fazendo. O que quer ser médico? Quer fazer o bem ou quer fazer o mal? Como médico. Quer ser um bom médico ou um médico corrupto? Um médico que não respeita o seu juramento. Então, tudo tem uma consequência lastreada por aquilo que nós fazemos, a nossa própria ação. Então, nós podemos, sim, no decorrer do nossa encarnação, a gente fazer com que o projeto que fizemos antes da reencarnação, da pré-reencarnação, como eu chamo, né, a gente pode alterar, mas a escolha é sempre nossa. Então, uma coisa que a gente tem que entender também que não é porque eu tenho um livre-arbítrio que eu vou escolher, então, não, eu escolho não pagar pelos meus erros do passado. Ou seja, minha escolha, minha liberdade está acima da justiça divina. Não está. Jamais vai estar. A justiça divina, ela é, em primeiro lugar, perfeita e pura. E faz com que nós paguemos, né, as débitos passados de acordo com aquilo que nós temos nosso entendimento, essa força de colocar em prática tudo aquilo que a gente está devendo. Então, jamais a gente vai ter a nossa livre-arbítrio, a sua liberdade acima da justiça divina. Então, ou seja, a gente sempre vai poder pagar o bem com o bem, com o bem com o mal. Então, jamais estaremos aí libertos de arcar com as consequências, nossas escolhas, nossas ações perante a justiça divina. A gente pode pagar pela nossa teimosia, pela dor, ou pagar pelo nosso esforço, pelo amor. Tudo depende daquilo que nós escolhemos para nós mesmos. Gente, se tem uma coisa que a gente pode assim considerar destino, é que Deus nos criou para sermos perfeitos. Então a nossa destinação é para o bem, né? Isso a gente pode considerar aí como uma fatalidade que realmente é. Todos nós progrediremos até alcançarmos a perfeição. Óbvio, porque Deus nos criou para isso, de simples e ignorantes para alçarmos e alcançarmos a perfeição. Então, se existe aí uma questão com destino, é essa. Fora isso, gente, não. Por quê? Justamente por conta do nosso livre-arbítrio. E o Jefferson disse uma coisa muito interessante. Se eu tenho livre-arbítrio, então eu escolho não pagar pelos meus erros. Sinto te dizer, criatura, que infantilidade da sua parte. Sabe por quê? Porque isso é rebeldia. E quanto mais, olha, ainda mais se você já saiu aí de uma fase de ignorância mais primitiva, se você tem mais conhecimento, se você se rebela, menino, mais responsabilidade você tem. Então, se você está se revoltando e se rebelando, né? Tudo tem consequência, gente. Tudo tem consequência. Não existe fatalidade para o mal.
Só existe aquilo que Deus planejou para nós, a destinação para o bem, né? Então a gente precisa compreender que nós todos temos o trabalho individual de aprimoramento, de reajuste, né? Porque quando a gente erra, cada um de nós é defrontado com as suas responsabilidades e com a necessidade de resgatar a sua dívida agora, amanhã, depois, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, mas a gente vai ter que se reajustar, né? Aliás, o Emmanuel diz lá no livro Justiça Divina uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que lhe dermos. Então, gente, nós construímos o nosso destino. Nós construímos. Né? Mas nenhum de nós está acima da lei de amor do nosso Pai. Nenhum de nós. Né? Então, não adianta você falar assim, por exemplo, mas Deus, né? Olha a sorte que o outro tem ali, né? Olha, o outro ali está passando tanto perrengue, como que Deus é cruel. Gente, Deus é amor perfeito. Deus é justiça perfeita. Deus é misericórdia perfeita, é bondade perfeita. Como é que ele pode escolher alguém para ser bom e ganhar prêmios e outro para condenar? Claro que não, gente. Põe cachola aí para funcionar. Né? O Criador criou toda criatura para que ela possa se engrandecer. Né? Mas ele é um pai de amor, mas também é um pai de justiça. Então, se a gente anda fora do caminho, não adianta a gente culpar o destino, não. A responsabilidade é nossa daquilo que acontece conosco. Né? A vida, gente, pode ser em qualquer lugar. Aqui na matéria, na pátria espiritual, onde for, ela sempre vai ser aquilo que nós fizermos dela com as nossas escolhas. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Né? O Emmanuel no livro... Esqueci o nome do livro, gente. Emmanuel. Emmanuel no livro Emmanuel. Ele vai falar para a gente sobre o homem e o destino. E ele diz assim, olha, ele explica muito perfeitamente. Ele fala assim, ó, cada um tem no planeta um mapa das suas lutas e dos seus serviços. Tem, por quê? Porque a gente chega lá na parte espiritual, a gente vê, eu preciso passar por essa experiência, ou eu preciso reajustar isso, né? A luta. Né? E o serviço, eu quero trabalhar, como o Jefferson disse, eu quero exercer minha profissão nessa área, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Todos nós temos isso, né? Então, o Emmanuel fala assim, olha, o berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores, inerentes à própria vida na esfera terrestre. Labirinto por ele mesmo traçado e que necessita palmilhar com intrepidez moral. Não adianta, gente. Quando a gente fala de moral, né, Jeff? Essas pessoas arrepiam o cabelo, né? Gente, é preciso, a gente se aprimora em duas vertentes, intelecto e moral. A gente precisa parar com esses preconceitos tolos que a gente tem, né? Então a gente vem para encarnar e a gente vai passar pelos desafios, pelos obstáculos, pelas tentações, pelas dores. Por quê? Porque tudo sofre. Leon Denis fala isso, tudo sofre. O sofrimento, a dor, ela é uma ferramenta de instrução do espírito. Né? A natureza sofre, tudo sofre, gente. Né? Então, o Emmanuel diz assim, olha, portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento. E sem paradoxos, tem de combater com seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Como é que a gente faz isso? Escolhendo, plantando, semeando.
é pelas minhas escolhas, pelo direcionamento da minha vontade no bem. Então não adianta eu falar que quando alguma coisa ruim acontece, ou às vezes até mesmo com uma coisa boa, é o destino, não. São consequências das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Gente, o homem é o próprio causador das suas aflições e das suas dores, né? Não adianta. Por quê? Porque o destino da criatura é traçado pelas suas atitudes, pelo conjunto dos seus sentimentos, pensamentos, ações, pelo seu comportamento. Em face da lei de Deus, do nosso Pai, do próximo e de si mesmo. Nós somos os construtores do nosso destino. Né? O Espiritismo nos ensina que quando chega o momento da gente retornar ao campo de lutas materiais, né, na Terra, nós escolhemos as nossas provas. Nós escolhemos os desafios que a gente quer enfrentar. A gente não escolhe a expiação, porque expiação é consequência. Né? Expiação é uma... A gente sofre a expiação porque nós transgredimos a lei de amor do nosso Pai. Mas as provas a gente escolhe, na grande maioria das vezes. Por quê? A prova tem relação direta com as nossas necessidades de aprendizado, as nossas necessidades evolutivas. A falta é aquilo que a gente vai expiar, né? Então, Kardec explica isso muito perfeitamente nessa questão de destino e livre-arbítrio. Né? A liberdade de escolha é exercida pelo espírito de dois modos muito diferentes. Ou a gente escolhe o bem, ou a gente escolhe o mal. Quando a gente está desencarnado, né, a gente escolhe ali o nosso campo de provas, como que vai ser a nossa existência nessa encarnação. Quando a gente está encarnado, a gente vai escolher se a gente vai ceder ou se a gente vai resistir a esses arrastamentos aí, né, a que a gente é submetido, às tentações, às provas, aos desafios. É escolha nossa, gente. Isso é destino. Exatamente, Uai. E é muito interessante, né, que às vezes a gente tem que pensar o seguinte também, né, Uai? Mas eu estou com uma enfermidade, estou com uma dificuldade, e eu não pedi isso para mim. Talvez você não tenha pedido, mas você está colhendo aquilo que você plantou. Então, se a gente não pode fugir disso, é uma escolha que nós fizemos no passado, nessa encarnação, noutra encarnação, nós temos que ter consciência seguinte: vamos passar por isso? E de que maneira? Reclamando, ou rebeldia, ou vamos passar por isso de forma mais cristã, compreendendo e aprendendo com as dificuldades, com aquela dor. Então, precisamos ter coragem, ter bom ânimo, ter boa vontade e passar por aquilo de forma mais tranquilo possível. Entender aquela dificuldade, aquela enfermidade como um mestre, um professor que vai nos ensinar alguma coisa que nós precisamos resgatar em nós mesmos. E o mais, né? É importante que isso aconteça, porque assim a gente se redime perante a lei divina e a gente também nos dá força, conhecimento de como a gente fazer, como aquela dor nos é ruim, mas a gente pode também amparar e compartilhar o conhecimento que a gente adquiriu com aquela pessoa que está passando por isso nesse momento, ou que vai passar por isso na frente, ou já está passando perto de você. E ela foi muito bem, né? Eu tenho digamos assim, dois destinos que eu acho que é o fixado pelo universo, por Deus, né? Que é ser perfeito e puro, e o outro é a gente ser feliz e amar sempre. Então, a gente pegando, porque agora o gancho das obras dos Espíritos Amigos, né? Na livro Linha de 200, Emmanuel fala o seguinte, já entrando para as construções finais: entendendo que apenas o dever cumprido resgata-nos os débitos, não nos esqueçamos de que, pelo serviço espontâneo, além do quadro das nossas justas obrigações, todos conseguimos sublimar o próprio livre-arbítrio, atendendo ao melhor de nós os passos do caminho, traçando
felizes a áurea senda do amor, a luz do sacrifício que nos transpõe das trevas do passado para o sol do futuro. E no mesmo segmento, temos o livro Justiça Divina, de Emmanuel, falando o seguinte: a vida, assim aqui ou além, será sempre que nós quisermos dela, ou que nós fizermos dela. Temos uma outra obra que eu acho muito interessante também, que é nosso livro, o Emmanuel fala o seguinte: destino e livre-arbítrio sempre coexistem nas atividades humanas. O Criador infalível estabelece a vida universal. O homem infalível traça os roteiros da vida que lhe é própria. Ou seja, nós criamos nosso próprio destino através do nosso livre-arbítrio. Por fim, precisamos aqui entender também outra passagem do nosso livro, de Emmanuel, é o seguinte: há, portanto, leis que regem a vida e, consequentemente, destinação de homens e coletividade a essa ou aquela tarefa, a este ou aquele trabalho nas edificações da experiência humana. Entretanto, nesse campo permanece o homem, colaborador de Deus, com a sua capacidade de execução e também de influenciação ou de interferência. E, por fim, encerro o seguinte: a nossa liberdade está condicionada, ou melhor dizendo, nosso livre-arbítrio está condicionado ao nosso grau evolutivo, nossa potencialidade de conhecimento moral e intelectual. Então, nós queremos ter mais liberdade para agir, mais liberdade para poder colocar em prática nosso livre-arbítrio, precisamos evoluir. Clara? Gente, então destino não é isso que a gente pensa, né? Ninguém nasce destinado a fazer mal, a vivenciar o mal, não, né? Porque isso seria completamente contra a bondade de Deus, né? Nós renascemos aqui, né, na Terra, trazendo conosco a provação expiatória, né? Ou aquelas tarefas que nós mesmos escolhemos, aqueles desafios que nós mesmos escolhemos. Isso tudo, gente, em conformidade com os débitos que nós contraímos, né? Então, não existe esse destino que a gente acha que as coisas estão pré-determinadas. Imagina se a gente vê, por exemplo, aí um assassino. Ah, Deus destinou que ele fosse assassino? Não. Né? Aquela pessoa que vive de preguiça na ociosidade. Ah, é destino porque Deus que mandou assim. Não, gente. Ah, o outro é rico, né? Assim, porque é o destino de Deus. Não, gente. A gente, na verdade, nós padecemos durante todas as experiências e as recapitulações das nossas experiências, a gente tem aquele impulso de enveredar por um caminho ou por outro. Às vezes por um caminho menos digno, por conta das experiências que nós já tivemos e por ceder ao mal. Né? Mas isso não é uma destinação. Não existe o destino desse modo. O destino realmente tem a ver com o livre-arbítrio e tem a ver com as nossas escolhas. Nós é que construímos a nossa felicidade ou a nossa miséria. Ninguém mais. Exatamente, Lara. Cara, eu queria pedir para você fazer o anúncio do seu canal, merchan do seu canal aí. Gente, nós criamos um canal aí no YouTube, né, para divulgar aí, mais um canal para divulgar estudos, né, e mensagens que fazem bem para nós, né, Fé para Quê? Aliás, busquem pelo arroba no YouTube, arroba Fé para Quê 8411, porque o canal ainda está pequenininho, então se a gente coloca lá na busca, fé, interrogação, para que interrogação, que é o nome do meu blog, às vezes você não vai achar, mas busca pelo arroba
@fé-para-que8411, que você vai achar o canal. Tem bastante coisa interessante lá, a gente está começando, está trazendo algum conteúdo diferente, como quem gosta, eu adoro poesia, né? Então tem lá uma sessão lá de versos espíritas, né? De grandes pensadores, psicografias de Chico Xavier, né? Tem lá o Amanhecendo com Chico, mensagens todas as manhãs, às 7 horas da manhã, mensagens que fazem bem para nós, né, para a gente começar o nosso dia aí refletindo e tendo uma inspiração. Então vai lá conhecer o canal, se você gostar, se inscreva, né, deixa lá o seu like, que a gente fica muito feliz com isso. E eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, caso vocês tenham alguma dificuldade de encontrar o canal da Lara, deixa aqui na descrição, tá, o canal. Você pode clicar diretamente nos links que estão aqui embaixo na descrição, você vai acessar diretamente o canal. E eu convido você também a se inscrever no canal da Lara. Mas, além disso, convidar mais uma ou duas pessoas para se inscrever também, para poder ajudar aí a Lara a ganhar relevância e tudo, poder aparecer, né? Porque quando a gente não ganha inscritos, não ganha interatividade com as pessoas, ou seja, quando vocês não interagem conosco, a gente não ganha relevância. E então esse canal fica apagado, fica oculto, ninguém consegue enxergar. E nós acreditamos, nesse canal que você está assistindo esse vídeo, quanto no canal da Lara, acreditamos que é muito importante a gente levar nesse momento de dificuldade no mundo, no caos do mundo, levar a esperança, palavras de fé e confiança em Deus, levar o alento do plano espiritual para as pessoas. Por isso, nós sempre falamos para vocês, se inscrevam nos canais, interajam com eles, comentem, compartilhem, porque é muito importante que você faça isso, que os canais possam levar esperança, levar a palavra dos seus amigos para poder dar um alento às pessoas. As pessoas estão muito sem esperança, em fé. Nós precisamos ser semeadores de luz, semeadores de Jesus. Então, se você quer ser semeador de Jesus, tem que fazer sempre o trabalho de levar a sementeira divina que é a luz, nosso Cristo Jesus. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês nesse momento. Obrigado, Lara, pela sua participação, mais uma vez, sempre objetiva, sempre coerente nos seus comentários. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo domingo, pessoal. Até mais, pessoal. Boa semana. Fiquem em paz de Jesus Cristo. Uma boa semana para todos. Até mais.